Então Deus, Ele quer ser não só o nosso Pai, não só o nosso Deus, Ele quer ser o nosso amigo. E o amigo cuida. O amigo, ele sonha com o seu outro amigo. O amigo, ele pensa em como ajudar o seu amigo. E eu estou te falando que o Rei dos Reis, que pode todas as coisas, talvez essa pessoa que você pensou, enquanto eu estava falando, ela tenha muitas coisas para te oferecer, mas ela é limitada. O poder dela tem um limite. Deus não. Deus, ele tem todo o poder, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, ele sabe de todas as coisas, ele pode estar em todos os lugares. Então, o que pode tudo está te convidando para ser amigo dele. Vamos ver uma pessoa que foi chamada de amigo de Deus. Lá em Gênesis 18, 17 e 19, diz assim. 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os filhos de sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Até aí, só. Abraão tinha no coração dele o desejo de guardar o caminho do Senhor. Abraão era amigo de Deus. E lá em Tiago 2,23 diz bem claro que Abraão, por isso, foi chamado amigo de Deus. Tiago 2,23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, Deus não quer só ser o seu amigo, mas Ele quer que você seja amigo dele. Então Ele quer que você cuide também das coisas dele. Ele quer que você também cuide da obra dele. Ele também quer que você cuide dos filhos dele, dos sonhos dele. Então, muitas vezes nós não conseguimos entender a grandeza desse Deus, a grandeza desse amor. E por isso nós, quando pensamos em fazer algo para Deus, é algo, nossa, difícil. Nossa, tem tanta coisa para fazer. Nossa, eu estou cansado. Nossa, vamos lá para a igreja. Nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Tudo é uma barreira para você estar próximo de Deus, porque você ainda não entendeu quem é Deus e o que Ele quer ser seu. E às vezes quando a gente fala de pregar sobre santidade, pregar sobre você precisa viver uma vida que agrada a Deus, para a gente é difícil ouvir isso. Nossa, o pastor é chato, a pastora é chata. Nossa, ele só prega sobre isso. Só que a gente precisa entender que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, amém? Amém. E se você tem um amigo e vê ele fazendo ou andando com coisas que te afastam dele, o que você vai fazer? Faz isso não. Não anda com aquela pessoa não. Porque aquela pessoa vai te afastar de mim. Não vai para tal lugar não, porque naquele lugar eu não vou estar. E eu não quero você afastar de mim. E pode acontecer isso, eu não vou te proteger. Um amigo, ele quer ter perto. Ele quer estar perto. E Deus ele quer estar próximo de nós. Deus, ele quer caminhar do nosso lado, conversar com a gente. Lá em Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus ensina como orar. Se Jesus ensina como orar, é porque existe no coração de Deus uma expectativa de que você fale com Ele. Então, se você tem a oportunidade de conversar com Deus, de caminhar ao lado de Deus, de conhecer a Deus, e você não faz isso, você perde tempo com tantas outras coisas, você frustra o coração de Deus. Porque aí quando acontece uma dificuldade, quando está tudo dando errado, está tudo de cabeça para baixo, a gente sai procurando amigo de tudo quanto é canto. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque está acontecendo isso. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Eu não sei o que eu faço. E aí, se ninguém pode ir no momento, poxa, ninguém me ajudou. Poxa, todo mundo me deixou.
E aí eu fico imaginando o coração de Deus falando: é só você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar comigo. Eu estou pronto para te ouvir, eu quero te ajudar. O pastor, a pastora, talvez ele não possa te ajudar naquilo, mas eu posso, eu quero te ouvir. Sabe, Deus quer uma intimidade conosco. Ele não quer só ouvir você dobrar o seu joelho quando está algo difícil e pedir alguma coisa a Ele. Deus quer também que, se o seu dia foi lindo, você se coloque na frente dele e fale: Deus, olha aqui, aconteceu não sei o quê. Aí, sabe, eu fiquei feliz porque a minha família estava assim, a gente conversou isso, eu me diverti nesse momento. Deus, muito obrigado por esse dia. E quando está mal, às vezes a gente pensa assim: para que eu vou falar para Deus? Deus sabe de tudo que está no meu coração. Deus sabe de tudo que eu penso. Deus sabe de tudo que eu faço. Só que o coração de Deus se alegra quando você simplesmente fecha a porta do seu quarto, senta e só começa às vezes a não ter nem o que falar e é só chorar. E o coração de Deus se alegra em pensar: olha, Ele poderia fazer tantas outras coisas, mas Ele veio aqui para se derramar diante de mim. Ele quer me ouvir. O coração de Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Então, às vezes eu estava conversando uma vez na célula com as meninas e a gente estava falando que às vezes é até vergonha de chegar diante da presença de Deus. A gente fica tanto tempo sem falar com Deus, tanto tempo sem se colocar diante de Deus, só quando precisa tá tudo errado. Você fala: meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer, eu estou sem saída. Só que aí, quando você se coloca na presença de Deus, mesmo assim, Deus te ouve, Deus te ajuda, Deus está do teu lado, Deus luta com você, a glória de Deus é manifesta sobre a sua vida. Só que nós não merecemos. E Deus continua ali, continua ali. Então, quando a gente se torna amigo de Deus, fica mais fácil entender que é bom estar do lado de Deus. É bom você se colocar diante de Deus. Não é algo chato. Aí você chega e o seu líder fala: poxa, lê mais a Bíblia. Ora mais, jejua mais. Aí você fala: mas eu não consigo. Quando nós somos amigos de alguém, nós temos o interesse de saber o que agrada aquela pessoa, de saber quem é aquela pessoa. Porque muitas vezes nós não temos o interesse de conhecer a Deus. Às vezes a gente, quando está no culto, chegou a hora, está na hora do louvor, amém. Nossa, o louvor foi bênção. Na hora da palavra, some metade da igreja. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não tem o interesse de conhecer o que Deus faz, quem Ele é. E quando você se torna amigo de Deus, você senta e às vezes o pastor está falando e o Espírito Santo vai falando: é assim mesmo, tá vendo? É assim que eu faço. É assim que eu estou. Olha, quando você está assim, é assim que eu quero agir sobre a sua vida. E às vezes você está passando por uma dificuldade, está tudo muito confuso, você não consegue ouvir muito claramente a voz de Deus. E aí no culto, quando você senta, o pastor fala uma coisa que o Espírito Santo fala: tá vendo? É assim, preste atenção. Eu vou fazer assim, não tenha medo. Você vai conquistar, você vai conseguir. A sua casa vai mudar. Você vai conquistar os seus sonhos porque eu estou contigo. Então, quando você tem intimidade com Deus, tudo fica mais agradável. Às vezes teve uma época que eu estava no louvor e para mim chegar pontual, chegar no horário era um sacrifício. Eu sempre fui muito pontual, mas para chegar naquela época era um sacrifício. Que eu pensava: hoje ninguém vai chegar pontual, então também se atrasar não vai mudar muita coisa. Só que aí, quando eu comecei a entender que o fato de eu chegar no horário, de eu buscar fazer o meu melhor, de eu estar ali, sabe, lutando para ver o coração de Deus alegre, começou a se tornar prazeroso. Eu já ouvia pensando: ei, eu preciso fazer o melhor. Sabe por quê? Porque se eu fizer o melhor, o Espírito Santo de Deus vai fluir, e aí o reino de Deus vai ser estabelecido, e aí vai ser tudo lindo, e aí vidas se renderão
altar a festa do céu, então a alegria no coração de Deus. E o amigo tem esse desejo. Eu, pelo menos como amiga, eu amo ver os meus amigos felizes. E se Deus é meu amigo, eu amo ver Deus feliz. Então, muitas vezes a gente não entende também o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Você já parou para simplesmente 2 segundos pensar que Ele deu o seu filho por amor a você? Que Ele, mesmo sem você merecer, Ele continua do seu lado? É porque Ele ama. É porque Ele tem prazer em você. É porque Ele gosta de te ouvir. Ele gosta... eu lembro que logo quando eu aprendi a tocar violão, ninguém me suportava. Era um saco. Porque eu só sabia 2 músicas, 2 notas, e as 2 notas eu só conseguia cantar 2 coisas. Eu me renderei, Senhor, eu me renderei. Eu só sabia fazer isso. E tinha vezes que até eu falava, Senhor, não aguento mais fazer isso. Meu Deus, será que eu nunca vou conseguir dar nada mais? Eu vou ficar sempre nessa chatice, eu me renderei. Tá bom, Deus, eu me rendo diante do Senhor, mas podia tocar uma coisinha mais. E eu lembro que eu comecei a desenvolver, e comecei a tocar um monte de coisas, e eu comecei a aprender outros louvores. E eu comecei a querer tocar só na igreja, ou tocar com todo mundo. E eu já não ia mais para dentro do meu quarto mostrar para Deus que eu aprendi uma música nova. E eu lembro que eu estava sentada numa igreja, e um pastor falou bem assim, Deus sente saudade de quando você sabia tocar 2 notas. E eu olhei e falei bem assim, Deus não está interessado nas minhas palavras lindas, nos meus solos perfeitos, no meu doutorado, na minha pós. Deus está interessado naquilo que sai de dentro do meu coração. Deus está interessado naquilo que sai de dentro de você sem existir nenhuma força para sair. Que você, quando tem intimidade, não é nada forçado você falar, Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é tudo para mim. Não é nada difícil você se colocar e abrir e falar, Deus, eu fiquei triste porque hoje aconteceu isso. Eu estava pensando, quando você está com um amigo, se você for da sua casa até a esquina, você está sempre conversando com ele. Você vai na casa da esquina conversando, poxa, aconteceu isso aqui, então tá bom, beijo, tchau. Mas você não para de conversar com seu amigo. Se acontece alguma coisa diferente, você quer ligar para o seu amigo e falar assim, aconteceu isso daqui. Se você estava esperando que acontecesse alguma coisa, você quer ligar para ele e falar assim, sabe isso daqui que eu estava esperando que acontecesse, mas eu não sabia se ia acontecer? Aconteceu, você acredita? E o seu amigo, olha, glória a Deus, eu acreditava em você, eu sabia que você ia conseguir. E na presença de Deus, é da mesma forma. Deus quer te ouvir, sentar e falar, Deus, eu consegui isso. Deus, eu estou triste por isso. Deus, me ajuda nisso. Deus, eu não sei como fazer isso. E aí, Deus começa a falar com você. E aí, Deus começa a te mostrar as coisas. Porque o amor dele é incondicional. Só que precisa existir um relacionamento. Precisa ser desenvolvido um relacionamento com Deus. E Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer cuidar de você. Lá em Neemias 8:10, diz assim, abra lá em Neemias 8:10. Amém? Disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebeis as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você alegra a Deus, Ele enche seu coração de alegria e de força. Então, às vezes a gente não entende por que quando a gente se rende ao Senhor, o nosso coração se enche de força. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Teve um culto
E aí foi bênção, eu me prostrei e eu quebrantei diante do Senhor. E eu saí do culto, estava tudo diferente. Parecia que eu tinha força triplicada para lutar. Mas por quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Ninguém me ligou me dando uma notícia diferente. Ninguém falou para mim que, olha, seu problema acabou. Mas você sente aquela força. Porque você alegrou o coração do Pai. Você alegrou o coração de Deus. Você surpreendeu a Deus com a sua atitude. Quando você deixa, às vezes, de estar na internet, ou você deixa, às vezes, de estar em 1 milhão de lugares para se render diante de Deus, você surpreende o coração de Deus, você alegra Deus e Ele enche o teu coração de força. E eu não consigo entender muitas vezes por que algumas pessoas se afastam do caminho de Deus. E eu comecei a perguntar para Deus, eu falei assim, Deus, como é que consegue? Porque eu não consigo. Eu lembro que o pastor falou uma vez, eu já tentei sair da presença de Deus e eu não consigo. Teve uma vez que eu tentei. Minha líder está aqui de prova. Eu falei com a Fabrício, eu vou sair. Eu vou largar. Só que não dá. Eu não consigo me ver fora da presença de Deus. Eu não consigo me ver sem a presença de Deus. Eu queria contar um testemunho para vocês. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui internada numa UTI com endocardite. É uma infecção no coração. E eu lembro que logo quando eu cheguei no hospital, as pessoas entravam e era uma confusão, aquela choradeira de ai meu Deus. E eu não conseguia entender por que as pessoas choravam tanto. E eu lembro que uma vez um médico chegou no quarto e falou assim para mim, você tem noção do que você tem? E eu já estava cansada de ouvir aquela pergunta. Você tem noção do que você tem? Você tem noção do que você tem? E eu falei com ele assim, eu falei assim, eu tenho noção do que eu tenho. Eu tenho uma endocardite, é uma infecção no coração. O que você quer que eu saiba, eu também vou te dizer. Você quer que eu saiba que a qualquer momento eu posso morrer. É isso que você quer que eu saiba? Eu também já entendi essa parte. E eu lembro que ele regalou um olhos desse tamanho para mim e falou bem assim, você ainda não entendeu o que você tem. E eu falei com ele, eu lembro que não estava ninguém no quarto nessa hora. Eu lembro que eu falei com ele assim, eu falei bem assim, eu entendi o que eu tenho. Você não entendeu a grandeza do meu Deus. Existe uma diferença aí. Você sabe o que eu tenho e eu também sei. Mas eu sei que eu sirvo a um Deus que cura, que você não conhece. E aí começou aquela coisa e eles falavam com a minha mãe, mas assim, a senhora precisa explicar para sua filha o que acontece, o que está se passando com ela. E eu lembro que um dia minha irmã chegou no quarto, ela estava meio assim, né? Foi bem assim, agora até minha irmã chegava aqui, me dava uma força e agora ela está aqui, tá toda triste. O que aconteceu? Eu acho que falaram para ela que eu tenho 2 dias de vida. Alguma coisa aconteceu. E eu fui descobrir que eles falaram dentro do quarto, dentro da sala, o seguinte, o que a gente tinha para fazer, a gente fez. Agora é só orar. E eu pensei, se é só orar, está resolvido o problema. Porque se eu sirvo ao médico dos médicos e agora está tudo na mão dele, acabou o meu problema. Eu estou curada. E aí eu fui fazer um exame chamado ecotransesofágico, que eu lembro que eu sentei na cadeira, aí antes de me dar anestesia geral, a médica falou bem assim para mim, pela câmera aqui não dá para ver direitinho, mas a gente vai ver lá dentro o que tem e vamos ver como é que vai ser, mas vai dar tudo certo, tá? Eu olhei para ela e falei bem assim, você vai ver, com essa câmera que você vai ver lá dentro do meu coração, você vai ver que não tem nada. E a enfermeira riu, né? Tá. Falei, você vai ver que não tem nada. E eu lembro que ele me deu anestesia, mesmo de 10 segundos eu apaguei, não lembrava de mais nada. E eu lembro que a hora que eu levantei, minha mãe estava sentada na ponta da cama, uma movimentação dentro do hospital, dentro do quarto, e um sai não sei o que, sai um, entra outro.
E eu acordei, a única coisa que eu conseguia fazer, grogue do jeito que eu estava, eu levantei e falei bem assim, já viram o tamanho da glória de Deus e que não tem nada aqui dentro? E eu lembro que dava médico chorando no canto. Minha filha, é verdade, não tem nada, filha. Eu, desmaiei de novo. Eu lembro que eu cheguei na UTI, no quarto, saí do exame, fui pro quarto, e o médico que tinha falado para mim que você não tem noção do que está acontecendo, você vai morrer, praticamente foi o que ele falou para mim. Ele entrou no quarto e falou bem assim, agora, o que eu faço com você? Eu falei, por quê? Nem lembrava que minha mãe tinha falado que não tinha nada. Eu falei bem assim, mas por quê? Aí ele, não tem nada para fazer com você aqui. Eu falei bem assim, por quê? Aí ele, eu tenho vergonha de te dizer. Eu falei, por quê? Aí ele, você não tem nada. O seu coração está limpo. Eu lembro que no exame que eu fiz, a médica detectou que eu tinha sopro no coração. Eu falei, o que é sopro no coração? Aí ele falou, não, a pessoa pode conviver bem com isso, mas não tem cura. E aí eu lembro que eu perguntei para ele bem assim, deixa eu te perguntar, e aquele negócio de sopro no coração, que não tem cura? Né? Ele, não, seu coração está perfeito, não tem nada. Literalmente não tem nada. E eu lembro que eu só olhei e falei bem assim, Deus, eu continuo acreditando no seu poder, porque o Senhor a cada dia que passa revela a mim o tamanho da sua glória, o tamanho do seu poder. E a cada passo que eu vou dando, eu vou conhecendo mais quem é Deus. O que Deus pode fazer? Como que Ele age? Existe uma música do Thales que me chama muita atenção, que ele canta com toda a intimidade para Deus, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. E eu aprendi isso. Eu não preciso entender o que está acontecendo, eu não preciso entender como que Deus vai fazer, eu não preciso entender que passo que eu vou dar, se vão fazer isso comigo, eu não preciso entender. A única coisa que eu preciso entender, que eu entendo e que eu tenho comigo, é que eu confio no Deus que pode todas as coisas. A única coisa que eu preciso entender é que se eu cair, Deus vai me pegar no colo. A única coisa que eu preciso entender é que eu tenho um Deus em quem eu posso confiar, um Deus em quem eu posso contar, um Deus que caminha comigo, mesmo sem eu merecer. Um Deus que me ama, mesmo eu sendo nada, Ele continua me amando. Então eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem deixar esse Deus tão grande por nada. Como é que conseguem se afastar de Deus por nada? E aí eu comecei a pensar, falei bem assim, sabe por quê? Porque muitas vezes não ouvem aquilo que Deus fala. Porque aí Deus fala bem assim, te deixou. E aí você está tão distante de Deus, que aí o Espírito Santo fala bem assim, ei, eu não te deixei, eu continuo aqui. Só que você já não ouve mais. Você só ouve, para com isso, larga isso, você é novo, vai se divertir. E aí acontece alguma coisa, você está distante de Deus, e aí alguma coisa não dá certo e você fala, é verdade, Deus não estava comigo, porque se Deus estivesse comigo, daria certo. Então Deus realmente me deixou, e aí você larga a presença de Deus, e quando você vê para voltar é aquele sacrifício. Não é fácil, porque você já está preso, você já está apegado às coisas do mundo. Só que Deus hoje me colocou aqui para te dizer que Ele continua a te fazer mais do que vencedor.